Meus irmãos, quantos nesta noite vieram para ouvir a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de São João. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que merece crédito nós tributamos ao Senhor nesta noite. Evangelho de São João, capítulo de número 20, e nós estaremos lendo apenas um versículo, na certeza de que o Senhor estará sendo glorificado através da sua palavra. Evangelho de São João, capítulo de número 20, versículo de número 1, para a glória do nome do Senhor. Prometo que não vou lhe cansar, mas prometo me colocar dentro da condição daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, porque é bem sabido de todos nós que não é por muito nós falarmos que nós seremos ouvidos. Amém? Amém. Não é por muito nós falarmos que nós seremos ouvidos. É tão verdade isso que os profetas de Baal clamaram do nascer do sol até o meio-dia ao seu Deus, e a quem os escutava, e não houve resposta das suas palavras. Mas a Bíblia diz que o profeta Elias, em apenas 43 palavras, clamou ao céu, Deus mandou fogo, trouxe resposta, queimou o sacrifício, e todos puderam dizer que só o Senhor é Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena, de madrugada, quando ainda estava escuro, foi ao sepulcro e viu a pedra tirada da porta do sepulcro. Eu vou repetir mais uma vez, prenda sua atenção a este texto, por gentileza. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, de madrugada, quando ainda estava escuro, foi ao sepulcro e viu a pedra tirada da porta do sepulcro. Eu vou repetir somente mais uma vez, para isso ficar bem afixado para todos nós esta noite. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de madrugada, quando ainda estava escuro, ao sepulcro e viu a pedra tirada, ou a pedra removida da porta do sepulcro. Eu quero me prender nesta noite para vos falar. Toma o seu assento, por gentileza. Você pode assentar, tomar o seu assento. Eu preciso me prender esta noite, no pouco tempo que temos, para vos falar sobre o aspecto da madrugada. Eu pretendo lhes falar em cima deste texto que ora nós lemos, sobre madrugada escura. Diga comigo: madrugada escura. Todos nós sabemos que a palavra madrugada, ela deriva, ou seja, ela nos dá a entender que a palavra madrugada, ela está ligada ao aspecto escuro. A palavra madrugada, ela representa um momento turvo, representa um momento negro, representa um momento sombrio, representa um momento ermo. Dificilmente, se você sair da sua casa de madrugada, você encontrará pessoas nas ruas, como você encontrará com mais facilidade durante o dia, porque madrugada é momento de descanso, madrugada é o momento onde todos estão dormindo, madrugada é momento de silêncio, madrugada é o momento onde todos estão desapercebidos, alguns pelo cansaço, pela fadiga, pelos seus afazeres, ou até mesmo pelos seus compromissos diários.
que estão com seus corpos adormecidos, porque entendem que no outro dia, mais um dia de jornada, mais uma batalha, mais um dia de afazeres haverão de estar pela frente. Pois bem, nós lemos esta noite e a Bíblia vai nos falar com todas as letras que foi de madrugada em que Maria Madalena, ela correu em direção ao sepulcro onde Jesus havia sido enterrado. A Bíblia diz que foi de madrugada, que não apenas Maria, mas algumas outras mulheres tomaram especiarias e foram ao encontro do sepulcro de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que foi no primeiro dia da semana, onde todos os preparativos já estavam em ordem. Mas a Bíblia diz que esta mulher, especificamente chamada Maria Madalena, tomou consigo outras mulheres e foi em direção ao sepulcro de Jesus, porque ela entendia o porquê da sua missão em direção ao sepulcro do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que quando ela chega na porta do sepulcro, a primeira coisa que ela vai se deparar com a porta do sepulcro removida, porque Jesus não estava mais ali, mas tinha sido ressuscitado, conforme ele mesmo disse: o Filho do Homem, ele sofrerá o martírio, mas ao terceiro dia ele haverá de ressuscitar. E a Bíblia diz que quando Maria chegou diante do sepulcro, ela deparou-se com a pedra removida e o Senhor já não estava mais ali. Eu preciso me prender a lhe dizer esta noite que aquela madrugada não foi apenas uma madrugada comum, não foi apenas um fatídico dia, mas aquela madrugada a Bíblia vai nos dizer especificamente que era uma madrugada ainda escura. Todos nós entendemos que a Bíblia tem muito a falar sobre o aspecto de madrugada escura. A Bíblia diz que Abraão estava na sua casa, no seu conforto e no seu apogeu. Diz a Bíblia que foi de madrugada, ainda escuro, ou ainda escura, que Deus bradou aos seus ouvidos. Ele disse: Abraão, levanta agora e toma o teu filho Isaque, a quem tu amas, e vai a uma das montanhas de Moriá, e ali tu oferecerás o teu filho em sacrifício a mim. A Bíblia diz que Abraão, tomando seu filho Isaque, tomando alguns moços e os preparativos para o sacrifício, ele partiu para aquela madrugada, não entendendo ele que talvez aquela seria a última madrugada que ele veria o seu filho Isaque em vida, não entendendo ele, mas pelo simples gesto de fé, ele se levantou de madrugada, tomou a lenha, tomou o cutelo, tomou os preparativos e partiu em direção às montanhas de Moriá. E a Bíblia diz que foi a cabo de 3 dias, quando Abraão chegou sobre as montanhas e estava disposto a sacrificar o seu filho em sacrifício ao Senhor, foi quando Deus disse: Abraão, não mate o teu filho, porque agora eu sei que tu temes ao meu nome, agora eu sei que tu temes ao Senhor. E a Bíblia diz que Abraão desceu das montanhas de Moriá, justificado, sendo chamado de amigo de Deus, porque foi de madrugada que Deus ouviu o clamor de Abraão, e foi de madrugada que Abraão
Deus chamar pelo seu nome. Então eu chamo esta madrugada de a madrugada do sacrifício, madrugada de entrega, madrugada de submissão, madrugada de compromisso, madrugada onde estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. E foi de madrugada que Abraão ouviu Deus chamá-lo, e ele não hesitou em ouvir a voz de Deus. Quantas vezes estamos cansados das nossas atividades e Deus nos faz perder o sono, e Deus fala aos nossos ouvidos, e muitas das vezes nós não entendemos a voz de Deus nos chamando para o sacrifício, mas há uma voz, há uma palavra que está soando deste altar nesta noite. É tempo de aguçar aos ouvidos, porque de madrugada, a qualquer momento, ainda escuro, Deus pode te chamar para um sacrifício, para que Ele possa lhe trazer resposta para a sua vida. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? A Bíblia tem muito a falar. De madrugada, a Bíblia diz que foi de madrugada em que Josué, diante da sua necessidade, atravessou o Jordão. Josué capítulo 13 nos diz que Deus falou a Josué: é necessário atravessar o Jordão. Mas antes de atravessar o Jordão, a Bíblia diz que foi de madrugada que os sacerdotes tomaram a arca do concerto, a arca da aliança, e tocaram nas águas com a madrugada ainda escura. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes estavam na liderança de Josué e tocaram nas águas carregando a arca da aliança, foi em plena madrugada que o Jordão se abriu. Deus está dizendo para mim e para você: por mais que seja escura a sua madrugada, por mais que seja difícil a sua noite, por mais que seja escura o momento de tribulação, Deus, assim como fez com Josué, Ele nos chamará de madrugada para que Ele possa abrir o mar da provação, o Jordão da tribulação, o Jordão da angústia. O segredo é termos ouvidos aguçados para ouvirmos Deus nos chamar na madrugada ainda escura. Quantos estão entendendo a palavra? A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem muito a falar sobre madrugada. A Bíblia diz que foi em uma madrugada escura em que Jacó estava longe da casa do seu pai. Jacó estava longe dos seus parentes. Ele não tinha o abraço do pai, não tinha o perfume da sua mãe. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó estava fugitivo no deserto escuro, e foi em uma tremenda madrugada onde ele estava ameaçado aos perigos, sujeito aos males da madrugada. Mas a Bíblia diz que Jacó de madrugada tomou uma pedra, colocou como travesseiro e deitou, esperando que o dia pudesse raiar. E a Bíblia diz que foi naquela madrugada escura que Deus permitiu que ele pudesse contemplar uma tremenda visão do céu. E a Bíblia diz que ele teve um sonho, e nesse sonho de madrugada ele pôde contemplar uma escada que descia do céu na terra, e ele pôde ver que anjos de Deus desciam e subiam, anjos subiam e anjos desciam. E quando ele acordou e olhou para cima, ele pôde entender e disse: este lugar não é outro a não ser a casa de Deus. Aqui é Betel. Deus está dizendo para mim e para você que por mais difícil que seja a nossa madrugada, Deus vai permitir que a nossa madrugada ela possa nos mostrar os prodígios de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia.
E a Bíblia diz que quando Jacó, ele contemplou aquela escada, quando ele contemplou os anjos que desciam e que subiam, ele ficou maravilhado, porque ele estava diante da casa de Deus. Ele disse: este lugar é Betel. Ele disse: este lugar é casa de Deus. E Jacó ficou maravilhado, porque a presença de Deus se manifestou naquela madrugada escura. Talvez você esteja atravessando uma madrugada escura. Talvez você esteja atravessando uma madrugada gelada. Talvez a sua madrugada escura represente uma crise do seu casamento. Talvez a sua madrugada escura signifique para você um tremendo labirinto, onde você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, não vê uma saída, olha ao lado, não vê uma mão amiga, não vê um ombro acolhedor. Talvez a sua madrugada escura seja uma madrugada de medo, de pânico, de crise, de desespero, de angústia. Deus está dizendo que no meio da madrugada Ele tem vitória para a sua vida. Porque a Bíblia diz que Jacó, naquela mesma madrugada, ele travou uma grande batalha com o anjo de Deus. E a Bíblia diz que ele lutava intensamente, e o anjo do Senhor o abraçou, e eles tiveram uma madrugada de luta, eles tiveram uma madrugada de angústia, eles tiveram uma madrugada de peleja, de batalha. Mas a Bíblia diz que antes daquela terrível madrugada terminar, diz a Bíblia que Deus colocou a marca em Jacó. Deus tocou na juntura, na coxa de Jacó, e a Bíblia diz: Jacó, tu foste valente, tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E a Bíblia diz: a partir de hoje o teu nome não se chamará mais Jacó, mas o teu nome se chamará Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Talvez você não entendeu o segredo dessa mensagem. Eu lhe explico agora. Deus não vai permitir que você saia desta madrugada escura da mesma forma que você entrou. Deus não vai permitir que você saia desta madrugada de crise, de tribulação, de ameaça, de angústia, da mesma forma que você entrou. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o teu nome. Deus vai mudar o seu cativeiro. Porque quando estamos na dependência de Deus, dispostos a lutar, Deus sempre tem um milagre extraordinário para a nossa vida. Quantos acreditam nesta palavra, nesta noite? A Bíblia tem muito a falar de madrugada. A própria Bíblia vai dizer em Jeremias 8,17: e buscar-me-eis. O texto diz que Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. Eu iniciei esta mensagem dizendo que madrugada é um momento difícil, é um momento em que o sono está mais pesado, e nós precisamos entender que o sono, ele é inimigo da oração. E quando o sono se torna inimigo da oração, significa dizer que madrugada é o momento onde o nosso corpo está totalmente fragmentado. Aproximadamente 63% da nossa mente está praticamente mais para um lado adormecido. São apenas 47% do nosso cérebro que estão ativos, em ativação. E a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor de madrugada, Deus os permitirá que encontrem o Senhor. Eu amo os que me amam, e de madrugada me buscam e me acharão. Deus está dizendo para mim e para você nesta
nesta noite que, se nós tomarmos a decisão de madrugada, por mais escura que seja, nos levantarmos e estarmos dispostos a nos prostrarmos diante de Deus, Deus vai permitir que nós o achemos, mesmo que seja em uma madrugada, por mais escura que seja. A Bíblia diz, em Atos 16, 25, que Paulo e Silas, a serviço de Deus, foram para dentro de um calabouço. E não era uma prisão comum, era uma prisão subterrânea, era uma prisão onde não havia possibilidade alguma de Paulo e Silas saírem daquela prisão. Mas a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, a expressão perto da meia-noite é a expressão próximo da madrugada, Paulo e Silas, mesmo estando em luta, mesmo estando feridos, mesmo estando sem uma expectativa de sair dali, mas perto da meia-noite, perto da madrugada escura, presos no tronco, sozinhos, subjugados à condenação, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam e oravam, e os outros presos escutavam. Eles cantavam e oravam, e os outros presos os escutavam. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles cantavam e oravam, a sua oração era tão carregada de unção e poder. Não era oração comum, não era uma oração de joelho, mas era uma oração e um louvor que procedia do mais íntimo do âmago da sua alma. E a Bíblia diz que Deus permitiu que um terremoto abalasse aquela prisão. E eu disse para vocês esta noite que a prisão era subterrânea, não era como um apartamento térreo como esse, mas eles estavam debaixo. E uma vez que houve um grande terremoto, toda a estrutura, toda a base da construção, ela foi abalada. Então eles tinham tudo para morrer soterrados, mas Deus mandou um terremoto e os conservou vivos para a glória de Deus. Talvez você não entendeu. Há momento na sua vida, meu irmão, que você está vivendo os maiores terremotos, vendo tudo desabar, vendo tudo cair ao seu lado, vendo tudo indo de mal a pior. Mas esta noite a palavra está dizendo que devemos fazer como Paulo e Silas. Quem eram eles? Eles eram homens de oração. Todos aqueles que foram chamados pelo Senhor foram pessoas que tiveram as suas vidas marcadas pela oração. E a Bíblia diz que naquela madrugada escura também eles puderam presenciar um grande milagre da parte de Deus. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que quando o carcereiro, o chefe da prisão, viu tudo aquilo que tinha acontecido, a primeira coisa que ele pensou foi dar cabo da sua própria vida. E chegando diante de Paulo e Silas, ele pediu uma luz. Ele disse: o que devo fazer agora? Porque ele pretendia tirar a sua própria vida, porque ele era o responsável pela guarda de Paulo e Silas. Ele disse: que devo fazer agora? E Paulo e Silas lhe disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Há momento que a gente prega muito isso, fala muito isso, verbaliza muito isto, mas apenas da boca para fora. Não entendi, pregador? Eu vou te explicar. Todo esse terremoto que você está vivendo, toda essa tribulação que você está vivendo, todo momento de afronta,
todo momento de perseguição, toda esta crise, todo este vento, toda esta tormenta vai gerar salvação para a tua casa. Tem alguém que vai ser alcançado pelo milagre do Senhor. Tem alguém dentro da tua casa que não vai perecer. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que você está aqui adorando a Deus, mas tem um furacão dentro da sua casa, revirando tudo, virando as coisas de ponta cabeça. Deus está dizendo que enquanto você adora aqui, Ele manda um terremoto lá, e o terremoto é para mudar as coisas do lugar. Aleluia! Terremoto de Deus, irmão. Não estou falando de terremoto natural, mas estou falando daquilo que Deus faz. E é preciso muitas das vezes nós entendermos o que está acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes Deus manda um terremoto, nós estamos adorando, mas quando vem o vento, vem a tribulação, nós perdemos a percepção dos fatos e começamos a murmurar, a questionar, a perguntar a Deus o porquê. Deus esta noite está dizendo, no meio de toda a tormenta da madrugada, por mais escura que seja, o segredo é sempre adorar o nome do Senhor. Adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz que foi numa madrugada escura que a família de Raabe, ela foi salva. Quem era Raabe? Uma mulher de vida irregular, mas a Bíblia diz que ela decidiu guardar os 2 homens de Deus. Ela praticou a hospitalidade. A Bíblia diz que através de Josué, a Bíblia diz que a casa de Raabe foi salva. E ela disse: como será que eu posso avisar a vocês, Josué, que os inimigos, eles irão invadir a cidade e vão tomar Jericó como os prisioneiros? E ela foi instruída pelo homem de Deus, dizendo: você pega um cordão vermelho como uma fita de escarlate e amarra na janela, e há de ser que quando houver a invasão da cidade, ela pediu a ele que poupasse o seu pai, a sua mãe e a sua família. E ali houve um pacto, e ali houve um juramento. E a Bíblia diz que quando chegou o dia da invasão da cidade, e foi de madrugada, a Bíblia diz que quando os homens vieram para invadir a cidade, onde tinha o fio de escarlate, onde tinha o sinal na janela, ali estava o livramento do Senhor. Aleluia. Ali não tinha morte, ali não tinha extermínio, mas onde tinha o sinal do sangue, o sinal da janela, o fio de escarlate, onde tinha a marca do sangue que representava o fio de escarlate, não havia destruição daquela casa na madrugada. Aleluia. Eu já estou encerrando, mas eu preciso dizer para esta igreja nesta noite: nós nunca vivemos, eu vou repetir, nós nunca vivemos uma época de tanta necessidade de buscarmos uma proteção do sangue do Senhor Jesus para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família, como nos dias de hoje. Quantas famílias estão desguarnecidas, e a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Mas a Bíblia diz que na casa de Raabe tinha o sinal do fio de escarlate, e ali teve livramento. Pregador, não entendi. Esta noite é noite de buscar o livramento para a nossa família, porque por mais que o mundo esteja escuro, o mundo está em crise, o mundo está em
vida e para nossa família, como nos dias de hoje. É noite de você buscar a proteção de Deus contra a madrugada escura. Madrugada escura é o momento onde os ladrões gostam de atacar. E ladrão não vai entrar em lugar onde não tem pedras preciosas. O ladrão não vai perder o seu tempo de roubar uma casa, uma empresa, onde não tenha nada que ele não possa subtrair. Ele vai tentar invadir a tua casa. Ele não respeita protocolos, ele não respeita diplomas. O diabo não respeita paredes, ele não respeita cerca de segurança, ele não respeita sistema elétrico, ele não respeita sistemas que possam proporcionar segurança, mas ele é a única coisa que ele pode respeitar, é uma casa que tem a marca do sangue do Senhor Jesus nas portas e nas janelas. Aleluia. Quantos têm a marca do sangue nesta noite? Não, levante a sua mão para me ver. Quantos têm a marca do sangue na sua casa? Sua casa não será derrotada, sua casa não vai ruir, sua casa não vai se perder. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê, pregador? Porque a noite escura, a madrugada escura é apenas uma face. Porque a Bíblia diz que quando elas chegaram ali, Jesus já não estava mais ali, mas ele tinha ressuscitado. Há uma palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer para a tua vida. Toma posse desta palavra, toma posse